Olá pessoal, então hoje vamos dar início a um novo módulo, módulo de ligação química. Esse módulo é muito importante porque ele vai explicar, né, como os átomos vão estar agregados ou associados, né, na natureza. E isso porque de todos os elementos que nós temos representados na tabela periódica, apenas alguns poucos podem estar na sua forma isolada. Então, a sua grande maioria precisa estar associado a pelo menos a mais um átomo para poder atingir uma estabilidade e poder existir. Então, não se encontra átomos de uma forma geral isolados, eles se encontram sempre ligados. E por isso, então, a importância desse módulo que é de ligações químicas. Então, para que dois ou mais átomos estejam ligados, né, é necessário que isso faça com que a energia do sistema seja reduzida, né? Em outras palavras, que esses átomos, né, atinjam uma estabilidade que não tinham quando não estavam ligados. Então, para que ocorra uma ligação, eu preciso que esse sistema se torne mais estável, energeticamente favorável. Nós temos três tipos de ligação. Nós temos a ligação iônica, né? Basicamente três, né? Tem ligações que estão sendo faladas, né? Ligação vibracional, mas enfim. As três principais ligações, e é as que nós iremos estudar, a ligação iônica, onde eu tenho a força eletrostática que une duas espécies carregadas, né? Um cátion e um ânion. E quando eu represento, eu vou representar apenas uma espécie de cada, mas na verdade, uma ou mais espécies, mas na verdade isso daqui é um agregado de N átomos, né, presentes na estrutura cristalina. A outra é a ligação covalente. A ligação covalente eu posso também ter sólidos, né? Sólidos covalentes, como por exemplo aqui representado a estrutura tridimensional do diamante, uma estrutura extremamente rígida e dura. Isso porque os átomos de carbono, representados por essas bolinhas, estão ligados nas três dimensões, né? Ou eu posso ter moléculas mais simples, como a molécula da água, que eu tenho um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Isso daqui seria a representação de uma molécula, mas quando nós temos água, né, um copo com água, nós temos um agregado de moléculas, onde as moléculas estarão exercendo uma ligação, que na verdade é uma interação intermolecular, que isso a gente vai estudar mais adiante. E também nós temos, por último, a ligação metálica. Diferente da ligação iônica, a ligação metálica é a união de vários cátions envolvidos por uma nuvem eletrônica, um mar de elétrons. Vocês devem ter visto isso no ensino médio, né? Mas a principal diferença é a ausência de ânions, nesse caso aqui, comparado com a ligação iônica, e eu tenho geralmente apenas cátions de um mesmo elemento, por exemplo, ouro, prata, chumbo, enfim, e assim por diante. Hoje nós vamos começar a trabalhar com a ligação iônica, né? E ao longo do módulo a gente vai trabalhar com os demais tipos de ligação. O que seria então a ligação iônica? Nesse tipo de ligação, os elementos permanecem unidos, como eu disse, por força eletrostática, que é a força que une duas espécies com cargas opostas, né? E essas espécies, né, que são carregadas, elas são originadas a partir de uma doação ou recebimento de elétrons. E isso é caracterizado pela união de metais e ametais, né? Então, que vai formar um sólido cristalino, geralmente um sólido. Mas nós temos também substâncias líquidas iônicas, né? Mas geralmente sólidos, é uma característica deles, né? E o principal que a gente precisa saber é que a união de metais com ametais. Então, ou seja, todos esses elementos em azul aqui da tabela periódica, né, que são os metais, ligados aos não metais, que são esses elementos em amarelo e o hidrogênio, né? O que acontece? Essa ligação se dá pelo seguinte: os metais, eles têm baixa afinidade eletrônica.
Então, do módulo anterior, o que a gente viu de afinidade eletrônica? É a tendência do átomo, né? É a energia, na verdade, é a energia liberada ou absorvida, né? Quando um elétron é colocado na eletrosfera, ou seja, se une, né? Então, se eles têm baixa afinidade eletrônica, quer dizer que eles não têm capacidade de receber elétrons, ou se tem, é muito pequena. Além disso, eles têm uma baixa energia de ionização. O que quer dizer isso? Que a energia necessária para tirar um elétron deles é pequena. Então, olhem só. Os metais, eles tendem a formar cátions por dois motivos. Primeiro, porque eles não têm afinidade eletrônica, ou seja, eles não têm a capacidade de receber elétrons facilmente, eles não têm essa tendência. Somado a isso, eles têm uma baixa energia de ionização, ou seja, a energia necessária para retirar um elétron dele é muito baixa. Por isso, eles formam bons cátions, que são espécies carregadas positivamente devido à perda de elétrons. E os ametais é o contrário, eles possuem elevada afinidade eletrônica, ou seja, eles têm a capacidade de receber e conseguem comportar um elétron. Isso se deve tanto pela carga nuclear efetiva, uma maior carga nuclear efetiva, tendo em vista que eles estão para o lado direito da tabela periódica e ela cresce nesse sentido, né? E eles também têm elevada energia de ionização, ou seja, a energia necessária para retirar um elétron deles é muito grande. Então, eles não formam cátions, eles formam ânions. A tendência deles de formar cátions é muito pequena, e isso se deve a esses dois fatores, afinidade eletrônica pequena, elevada, e elevada energia de ionização. Bom, como vai se dar a formação dessas espécies carregadas? Então, no caso dos cátions, eles vão tender a doar os seus elétrons, e isso se deve à baixa energia de ionização, para atingir a configuração do gás nobre próximo a eles, né? Então, por exemplo, o lítio, o berílio e o boro, eles vão tender a doar os seus elétrons para poder atingir a estabilidade ou a configuração eletrônica do hélio. E o hélio está no período anterior ao deles. Nós voltando aqui na tabela periódica, ó, o lítio, o berílio e o boro, eles doam seus elétrons para atingir a configuração do hélio. Da mesma forma, o sódio, o magnésio e o alumínio, eles doam seus elétrons para atingir a estabilidade e a configuração do neônio. E assim por diante. Então, como é que vai ocorrer isso daqui? A configuração do hélio, né, é a de camada fechada, né? Então, ou seja, ele tem apenas a primeira camada, o primeiro nível, e nesse nível ele tem os dois elétrons que o primeiro nível comporta. Então, ele tem essa camada preenchida. Já o lítio, ele tem a primeira camada preenchida mais um elétron. O que vai acontecer? Ele tende a perder esse elétron, e por isso ele tem uma baixa energia de ionização, né? E aí o que vai acontecer? No momento que ele perde, ele assume a configuração do gás nobre anterior a ele. O berílio, ele tem a configuração do hélio mais dois elétrons. O que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, quando eu vou fazer a distribuição eletrônica dos átomos, eu não preciso fazer. Aqui era simples, era só um S2. Mas imagina se eu for fazer aqui, né, do talho. Vai ser extremamente grande a distribuição. Então eu coloco o gás nobre anterior a ele entre colchetes. E isso quer dizer que o berílio tem toda a configuração do hélio mais 2s2. Então, além dos dois elétrons que o hélio tem, ele tem mais 2s2 no nível 2. Tranquilo? Então, eu posso representar dessa forma como dessa daqui. Válido lembrar que quando eu coloco o gás nobre entre parênteses, quer dizer que esse elemento tenha toda a configuração do gás nobre mais o que estiver fora. Tranquilo? Então, vamos seguir. O que vai acontecer? O berílio tende a perder esses dois elétrons porque ele vai ficar com a configuração do gás nobre. E é importante isso que a gente saiba, e vocês vão lembrar lá do ensino médio, que se falava da regra do octeto.
ou da camada fechada, no caso do hélio, camada fechada. Isso não é uma regra, né? Eles tendem a adquirir a estabilidade de um gás nobre, a configuração do gás nobre, mas não obrigatoriamente. Alguns elementos, e a gente vai ver, fogem dessa regra, né? Então isso não é uma lei, é apenas alguma regra. Existem algumas outras que a gente vai ver. Então, ao momento que eles doam esses elétrons, eles assumem cargas positivas. O lítio que doa um elétron assume uma carga positiva, ficando com a configuração do hélio. O berílio fica com duas cargas positivas ao doar os seus 2 elétrons, ficando com a configuração também do hélio. Eu também posso aqui passar para o terceiro período. O sódio tem 11 elétrons, então ele tem toda a configuração do neônio. O neônio, na sua camada de valência, ele e todos os outros gases nobres, com exceção do hélio, tem 8 elétrons na camada de valência. E o que vai acontecer? O sódio doa este elétron, ficando com a configuração do neônio. O magnésio doa esses 2 elétrons, ficando com a configuração do neônio. E aí eles assumem cargas positivas. Aqui eu representei dois períodos, né? Que é o período 2 e o período 3. E esses 2 períodos eles seguem a tendência de assumir a configuração eletrônica do gás nobre anterior a eles. E a gente vai ver alguns exemplos de que não seguem essa tendência. Um exemplo é o gálio, né? O que vai acontecer? O gálio ele vai assumir a configuração do argônio. Só que não é bem a configuração do argônio. Ele vai doar os seus elétrons da camada de valência, que é 4s2, 4p1. Então, ele doando esses 3 elétrons, um do orbital p e 2 do orbital s, do nível 4, ele assume uma carga mais 3, ficando com a configuração do argônio mais d10. E por que isso? Porque a energia desses orbitais aqui vai ser menor. Então, ele não vai doar esses elétrons, né? Vai ser menor, não, vai ser maior. Então, para retirar esses elétrons, vai ser mais difícil, porque são de uma camada mais interna, né? Apesar de que para cá, mais para baixo, a gente vai ver alguns doando os elétrons de camadas mais internas. Mas, a princípio aqui, ele vai seguir a regra dos 18 elétrons. Os 8 que o argônio tem na camada de valência, 3s2, 3p6, mais os 10 do subnível D. Então, eles ficam, no caso do gálio, mais 3, ele fica com 18 elétrons na camada de valência. E ele vai existir nessa forma. O outro aqui é o tálio. O tálio ele tem toda a configuração do xenônio, mais 6s2, 4f14, 5d10, 6p6. O gálio ele vai doar os seus elétrons da camada de valência, né? Aqui está errado, não é 6p6, é 6p1, tá? Então ele tem todos os xenônio, né? Mais os 2 do nível 6 aqui, S2, 4f14, 5d10, 6p1, né? Então ele vai doar esse 1 elétron aqui do subnível P, mais esses 2 elétrons subnível S, ficando com 4f14, 5d10. Então ele vai ficar com a configuração do xenônio, mais essa configuração aqui de 4f14, 5d10. Bom, abaixo do terceiro período, vai existir vários elementos que vão ter essa características de poder doar diferentes números de elétrons, por exemplo, o ferro, mais 2 e mais 3, né? Alguns elementos, o alumínio é fixo, né? É mais 3, mas alguns outros elementos podem assumir configurações diferentes. Então, isso é importante que a gente observe. Tranquilo? Bom, já falamos então um pouquinho sobre a formação dos cátions. Vimos aqui então quando o cátion assume a configuração exata do gás nobre anterior a ele. Vimos também o caso desses dois, que eles assumem a configuração semelhante à do gás nobre, mas permanece ainda com alguns elétrons da
mais internos, né? Então ele não doa esses elétrons mais externos. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação dos ânions, né? Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui com os não metais, né? Eles vão tender a adquirir a estabilidade do gás nobre do seu período. Lembram que os metais tendem a adquirir a configuração do gás nobre anterior, do período anterior ao deles. Já no caso dos não metais, eles vão atingir a estabilidade e a configuração do gás nobre do mesmo período deles. Então, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio e o flúor estão aqui no segundo período e tendem a adquirir a configuração do neônio. Aqui está a configuração do neônio, né? Então, o flúor e o oxigênio têm a configuração do hélio, mais 2s2, 2p4 no caso do oxigênio. O flúor, a do hélio, mais 2s2, 2p5. Para ele ficar com a configuração do neônio, ele precisa ganhar um elétron. Se ele ganhar, ele vai ficar com 2p6, que nem o neônio. Neste caso do oxigênio, para ele atingir essa mesma configuração, ele precisa ganhar 2 elétrons. E é isso que acontece, ó. Ele ganha 2 elétrons, fica com excesso de carga negativa e assume a configuração do neônio. A mesma coisa o flúor. O flúor ganha 1 elétron, por isso só tem um sinal negativo aqui. Ganhando esse 1 elétron, como tem carga negativa, fica com uma carga formal negativa e assume a configuração do neônio. Outros 2 exemplos é o caso do enxofre e do cloro. O enxofre e o cloro são do terceiro período, vão adquirir a configuração do argônio. Então, o que vai acontecer? Para que o enxofre atinja a configuração do argônio, ele também precisa ganhar 2 elétrons. Então, ele vai ficar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6 do neônio. Então, tem essas configurações aqui das duas primeiras camadas, igual ao do neônio. Mais 2s2, 2p4, para atingir a do argônio, mais 2 elétrons. Nesse caso aqui, 2s2, 2p5. Precisa de mais um elétron. E aí, por isso, eles atingem a configuração do argônio quando o enxofre ganha 2 elétrons e o cloro ganha 1 elétron. Bom, a gente viu aqui a formação de alguns ânions, né? Alguns cátions, a gente entendeu por que ocorre isso. Isso se deve a eles atingirem uma maior estabilidade. E aí depois, na próxima videoaula, a gente vai trabalhar como vai ocorrer a união desses cátions e ânions. Então, até agora, a gente viu a formação deles, viu que existem alguns cátions, né, que vão doar mais do que apenas 2 ou 3, né, podem ter um número de oxidação, ou seja, o número de elétrons doados variável, né, que é o caso do ferro mais 2 e ferro mais 3 e outros elementos, né. Vimos também que nem todos vão atingir a configuração de um gás nobre, eles podem também adquirir a configuração semelhante à do gás nobre, né? E vimos que os ânions atingem geralmente a configuração do seu gás nobre, né? Com exceção, por exemplo, aqui, ó, do nitrogênio, do carbono, que dificilmente, né, os ânions vão ter ânions monoatômicos, ou seja, com um átomo. Eles dificilmente vão atingir uma carga menos 3 ou menos 4, é mais difícil. Então, geralmente, menos 2, como o ânion óxido, fluoretos. Então, os fluoretos, cloretos, brometos e iodetos são muito comuns. O íon óxido também, o sulfeto também. Mas o nitrogênio negativo com menos 3 já é mais difícil. O carbono, menos 4, então, tá? Mas a ideia é que eles vão atingir a estabilidade ao doar receber elétrons e atingir a configuração do gás nobre do seu período. Até a próxima aula, quando a gente vai falar então como esses cátions e ânions vão se ligar entre si.